Olá, pessoal! Hoje nós trabalharemos com o aspecto relacionado à coesão sequencial por conexão. Em uma das nossas aulas anteriores, nós trabalhamos com a coesão sequencial por justaposição. E hoje, então, nós abordaremos o outro aspecto que encontra-se no capítulo 18 do nosso material. Então, inicialmente, nós temos aqui uma análise a fazer e quando se trata da produção de um texto, é necessário que haja garantia da continuidade, da fluidez e, sobretudo, da conexão entre as partes, ou seja, os textos, enfim, as partes que compõem o texto, elas precisam estar conectadas. A organização das ideias em uma sequência lógica e progressiva permite ao leitor acompanhar o raciocínio proposto e percebe então a finalidade do discurso produzido. Isso significa que de uma frase a outra, de um parágrafo a outro, o texto precisa apresentar conectivos que o articulem, ou seja, que estabeleçam então a articulação entre as partes, e também a relação de sentido, e assim nós temos a garantia da coesão textual. Temos aqui o exemplo desse aspecto. Não é necessário treinar o ano todo para fazer uma viagem assim, mas era a melhor maneira de manter-me focado no objetivo. Nós temos o mas, que é o conectivo de oposição, ou seja, ele conecta o que vem na sequência com a parte anterior. Então, aqui, quando se apresenta uma ênfase, se quer enfatizar que uma ação não é necessária, o autor usa um conectivo de oposição, que no caso é o mas. Lembrando aqui que nós também temos a possibilidade de utilizar outros conectivos para estabelecer esse mesmo tipo de ideia. Pode ser o entretanto, porém, todavia. E quando se usa esses conectivos, e nesse caso especificamente o uso do mas, ele justifica porque ele teria usado o seu tempo para praticar uma ação mesmo assim. No caso, ele dizia, não é necessário treinar um ano todo para fazer uma viagem assim, mas era a melhor maneira de manter-me focado no objetivo. Então, ele utiliza o mas para expressar a justificativa. E, ao inserir uma informação nova, é importante que ele se remeta ao que já foi dito, ou seja, faz referência a algo que já foi dito. Temos aqui também, dentro de algumas horas, iniciaria a viagem que havia sonhado por anos e planejado efetivamente por mais de um ano. Então, a marcação do tempo aqui também foi essencial para que o autor fizesse o leitor perceber o quanto o processo envolveu esforço, dedicação, planejamento, ou seja, ele diz que dentro de algumas horas iniciaria algo que ele tinha sonhado por muito tempo e planejado por mais de um ano, ou seja, é algo que levou muito tempo para que fosse possível ser concretizado. Primeiramente, então, ele especifica quanto tempo ele sonhou e planejou a viagem. Havia treinado por mais de um ano com meu amigo Martinho Kerkrad pelas estradas da região de Ourinhos, interior de São Paulo, cidade onde vivia. Então, aqui, parágrafos depois, ele descreve como foi o seu ano de preparação, ou seja, ele diz por quanto tempo, com quem ele treinou, onde ele treinou. Essas marcações, elas são muito importantes na elaboração, no desenvolvimento, na organização do texto. Por quê?
porque elas situam o leitor no tempo e permitem que ele identifique a preparação e o planejamento do autor para essa viagem, ou seja, para a pessoa que está escrevendo o seu relato. Então, é uma maneira dela mostrar o quanto ela se preparou, o quanto ela se planejou até chegar o momento, até que ela pudesse então desenvolver, realizar essa viagem. Vale ressaltar que desde o início é necessário que o texto então aponte para o seu tema central, para aquilo que realmente se intencione dizer. Então nós temos aqui: pronto, disse com expressão de espanto, quando terminei de colocar o último item na bagagem da bicicleta na noite anterior à partida. Tive a sensação que este dia havia chegado rápido demais. Então, aqui ele acaba sempre apontando para aquilo que ele pretende dizer. A intenção do autor, então, é relatar as suas impressões acerca do dia em que ele iniciou a sua viagem em torno do continente sul-americano. Então, ele passa as sensações, as impressões que ele teve em relação ao dia que ele começou a viagem. Então, o texto, ele necessita apresentar as expressões de retomada e progressão, que é o que nós chamamos, então, de coesão sequencial por justaposição, o item que nós vimos, como eu já falei, em uma das aulas anteriores, que pode indicar local, indicar tempo, e outras que atuem como articuladores entre frases e parágrafos, a fim de que as ideias se conectem, ou seja, aqui nós temos a palavra-chave, conectar, ou seja, estabelecer a conexão entre as frases, entre os parágrafos e fazer então com que o sentido seja produzido conforme a intenção do autor. Então, quando se estabelece essa conexão, o texto apresenta o que nós chamamos então de coesão sequencial. A tarefa referente à aula de hoje é a leitura da página 42 e também vocês deverão responder as questões 1, 2 e 3 das páginas 42 e 43, que são referentes ao assunto que nós estamos trabalhando na aula de hoje. E após isso também, vocês já farão uma parte introdutória do próximo conteúdo, que é a leitura, somente a leitura das páginas 43, 44 e 45, que aborda o assunto que nós trabalharemos na próxima aula. E bons estudos para vocês. Até a próxima aula.